Olá, pessoal do blog, como vão vocês? O Agulhinha está de volta. Hoje eu trouxe para vocês esse monograma para a gente tirar algumas dúvidas do pessoal que deixou dúvidas no Facebook e também no blog. Esse monograma, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que ele não é uma originalidade minha. Ele foi copiado, inspirado no blog da Elisabetta, que é uma bordadeira italiana que tem bordados maravilhosos. O blog se chama elisabetaricami.com e ela tem bordados muito bonitos. Quando eu vi esse monograma, eu me apaixonei e foi um dos primeiros bordados que eu fiz. Este bordado especificamente eu fiz com linhas varicor e eu sei que muita gente não tem acesso a essas linhas, mas eu também já fiz monogramas desses com as linhas Moliné e eles ficam muito bonitos também. Para bordar o monograma, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ele não tem um modelo pronto e engessado. Esse talvez seja a coisa mais importante do monograma, é que ele vai se construindo à medida que ele vai sendo bordado. Tem algumas flores básicas, mas eu já bordei outras letras e a gente percebe que na hora que você borda é que você consegue descobrir qual flor vai caber em qual espaço. Sobre a fonte de letras, essa fonte toda rebuscada, ela é de um alfabeto do século XVI. Eu não vou divulgar no blog porque a revista Inspirations Magazine, que é uma revista australiana, divulgou na revista. E eu acho que se eu divulgar no blog eu vou estar ferindo direitos autorais da revista. Essa revista é fácil de ser encontrada, eu vou deixar o link no blog. E aí vocês podem assinar a revista para ter acesso ao alfabeto. Mas também, se vocês tiverem um pouco de paciência e procurarem no blog da Elisabetta, vocês vão achar o link do alfabeto. Eu também não vou colocar o link do alfabeto no meu blog a partir do blog da Elisabetta, porque eu não sei quais os direitos autorais que ela tem. E a gente sabe que a questão dos direitos autorais é uma coisa séria e que eu não gosto de ferir isso. Mas é só ter um pouquinho de paciência, procurar no blog da Elisabetta ou então assinar a revista Inspirations Magazine que vocês vão encontrar o alfabeto. É um alfabeto usado pelas famílias reais do século XVI, mas você pode também criar o seu próprio alfabeto, procurar nas fontes do Word, que você vai conseguir encontrar letras bonitas. E aí, como é que a gente consegue começar a bordar? Geralmente, as letras, elas têm flores maiores, tá? E as flores pequenininhas. Como que a gente começa? Eu, particularmente, sempre começo por essas flores do centro. E aí eu vou agora descrever cada uma dessas flores para vocês saberem quais pontos que eu uso. Essas flores brancas, elas são margaridas que são bordadas com um ponto margarida. Eu vou tentar depois fazer vídeos explicando cada um dos pontos. Esse ponto margarida é um ponto super fácil e ele é utilizado em várias outras flores aqui. E aí o miolo é feito com nozinho francês com duas voltas. Eu já falei uma vez no blog, em alguns vídeos, mas existem vários tipos de nó no bordado. O nó francês ele tem duas voltas apenas. Eu posso fazer nó com 3, 4, 5 voltas, mas ele não vai chamar nó francês. E tem outros nós que também são feitos de forma diferente. Bom, quando eu começo a bordar, eu sempre bordo por essas flores maiores e eu vou deixando esses galhos, esses detalhes para depois. Então eu bordo essas flores centrais, né? Nesse caso aqui, essas 3, 4 brancas são margaridas com ponto margarida. Esta outra flor aqui lilás, que tem 3 aqui, deixa eu aproximar para vocês verem. Tem mais 2 aqui e mais 2 aqui. Esta flor é feita com ponto caseado. Ela é feita toda com ponto caseado e depois o miolo é preenchido com nozinho francês, tá? Depois eu faço a continuidade. Então eu bordei as 3 flores, essa quarta flor, bordei mais essas 2. Aí eu vou fazer agora o restante do galho. Esses galhos todos eu fiz com ponto haste, com um fio só. Pode ser feito com 2 fios também. Quando eu bordo com moliné, eu bordo com 2 fios. Quando eu bordo com varicor, eu bordo com um fio só. Ou com qualquer linha de seda, eu bordo com um fio só. A linha de seda não suporta muito colocar 2 fios na agulha, ela desfia muito fácil.
Aqui na continuidade do galho eu fiz um ponto haste e fiz florzinhas pequenas com ponto rococó. Essas florzinhas pequenas com ponto rococó, elas são ótimas para preencher os espaços. Então eu fiz aqui flor com 3 pontas e com 2. E fiz nozinhos franceses aqui para continuar. A folha, todas essas folhas, eu tenho aqui só 2 modelos de folha. Esse e esse outro modelo aqui. Esse modelo de folha pontuda é o modelo mais básico de folha que a gente tem. Ela é bordada da ponta para a base, então eu sempre começo bordando ela dessa pontinha para chegar até a base, porque ela sempre fica mais gordinha aqui na base. Então eu preenchi com folhas e aqui eu faço galhos com ponto haste e ponto margarida juntos, certo? Bom, quando eu terminei o galho, eu volto aqui, né? Esse monograma, ele tem uma outra particularidade, que é que os espaços vazios eu sempre preencho com nozinho francês, né? Aqui a gente faz um aglomerado de florzinhas pequenininhas de nozinho francês com miolinho amarelinho. E as folhinhas são de pontos margarida. Agora, essas flores aqui são as rosas, né? Elas são as rosas feitas com ponto rococó. Essa rosa, ela tem várias técnicas de ser feita. Tem a técnica tradicional dos bordados varicor, e eu encontrei várias técnicas diferentes num livro francês, que eu vou compartilhar com vocês posteriormente. São vários desenhos de como você levar a agulha para essa rosa ficar diferente. Aqui eu preenchi com botões, tá? Esses botões também de rococó e os galhos com ponto margarida. O mais importante do monograma é você deixar a sua criatividade te levar, né? Então, você pode fazer mais rosas ou menos rosas, para fazer galhos maiores ou menores. E esses galhos todos são com ponto haste. Uma coisa de se observar é que as curvas fiquem bem perfeitas, para que o resultado final seja harmonioso. Essas curvas das bases aqui, ó, elas precisam ficar bem curvas mesmo, para não ficar com nenhuma ponta. Aqui mais um ponto haste, com botões com ponto rococó e folhas com ponto margarida. Aqui mais uma margarida com ponto margarida e nozinho francês. E aí, essas folhas aqui são folhas feitas com o mesmo ponto dessa flor, que é o ponto caseado. Só que ela é em formato de coração. A gente faz, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas e depois botões de rosinhas com ponto rococó. Aqui eu tenho mais um aglomerado de florzinhas pequenas com ponto rococó, com nozinho francês, uns nozinhos franceses brancos, um ponto haste aqui para terminar a curva, e aí eu preencho esse ponto haste com folhas de ponto margarida e também com botões de ponto rococó, certo? Bom, quando eu terminei isso, eu já terminei, ó, esse primeiro galho da letra, certo? Quando eu volto aqui, agora eu vou começar, eu não gosto de começar pela ponta, eu gosto de começar pelo centro. Então, eu já tinha feito essas 2 flores, e aí agora eu vou continuar. Então, eu fiz aqui mais 2 rosas, botões, faço um ponto haste para terminar a curva, e aí eu preencho esse ponto haste agora com ponto rococó lilás, que são os galhos de lavanda, certo? E aí voltando aqui eu faço folha, mais florzinhas com ponto nó francês, um ponto haste um pouco mais grosso, esse aqui eu fiz mais grossinho para ele ficar mais robusto, com nozinho francês e folhas de ponto margarida. Aí aqui nessa parte da frontal da letra, eu fiz mais 2 flores, margarida, com galhozinho aqui de haste com folhas também com ponto margarida, nozinho francês. Aqui são nozinhos formando mini flores com folhas de ponto margarida. Mais folhas daquela de formato de coração. E aí a curva do B, né? Para fazer a barriguinha do B. São os mesmos pontos. Aqui eu misturei várias flores, ó. Rosa, botãozinho de rosa,
os miosótis, que são as florzinhas com ponto nó francês, e mais daquela flor com ponto caseado. Mais uma folha e um galho grande de lavanda. O que eu gostaria que vocês percebessem é que não existe um padrão de qual flor eu posso fazer onde, mas é importante seguir um único padrão. Nas partes centrais, as flores são maiores, tá vendo? Nas partes centrais dos galhos. E os preenchimentos, eu uso flores menores. E aí eu posso atacar com rosas. As pontas dos galhos são geralmente com lavandas ou com botões de ponto rococó, né? E os espaços são preenchidos com florzinhas pequenas, ou rosinhas bem pequenas, ou rosinhas de florzinhas de miosótis, que são as florzinhas com nó francês dentro. O mais legal do monograma é que você vai bordando e percebendo onde deve ser colocado flor. Onde eu preciso ficar com galho mais fino, onde eu posso ficar com galho mais grosso, com galho com mais flor. E aí essa é a mágica do monograma da Elisabetta. Eu posso mudar de cor, né? Então eu fiz um monograma totalmente azul, que era uma letra A masculina, e aí eu fiz todas as flores azuis e brancas e com os galhos verdes. Então não coloquei nada de outra cor além do branco, do azul, dos amarelos dos miolos e o verde. Fiz também uma que não tem nada de azul, só tem rosas, né? Só tons de rosa, lilás. Eu vou colocar as imagens no blog para vocês perceberem as mudanças que podem ser feitas. Fiz 2 letras A, inclusive, uma aquela que a Astrid colocou no Facebook, foi um presente para ela, e a outra foi um A masculino. Então, eu espero que vocês tenham tirado as suas dúvidas, né? Vocês podem ver que a gente tem aqui poucos pontos. O ponto rococó, o nozinho francês, o ponto margarida e o ponto caseado. E o ponto folha. São 5 pontos para fazer uma letra tão legal. Nesse caso, eu fiz uma almofada, né? Essa almofada, o tecido é cambraia de algodão, aquele tecido que a gente usava muito para roupinha de bebê. Eu particularmente gosto muito de tecidos finos. Fiz uma almofada com botões cobertos, para ficar bem com cara de coisa antiga, né? Fiz uma preguinha aqui do lado, 2 aqui embaixo, 2 em cima, para que essa almofada ficasse assim bem clássica. Espero que vocês tenham gostado e deixem suas dúvidas aqui. O blog www.agulhinha.com.br vai ter outras imagens mostrando outros monogramas. Beijo, até a próxima!